Olá, pessoal. Agora vamos para a nossa terceira função oxigenada, éteres. O grupo funcional de um éter é um oxigênio entre carbonos. E a nomenclatura IUPAC é a seguinte, como eu coloquei aqui, ó, nesse esqueminha. O grupo menor, né, o R com menor carbonos, mais o oxigênio, é citado primeiro, prefixo mais ox. Prefixo é o número de carbonos. Met, et, prop. Então vai ficar metox, etox, propox, butox. E depois o grupo maior você vai citar usando a nomenclatura de um hidrocarboneto. Metano, etano, propano, butano. Tudo bem? Então vamos aos exemplos. Aqui, para facilitar, eu já coloquei o grupo menor com a coloração preta e o grupo maior com a coloração azul. Então, aqui o grupo menor, um carbono, met, com oxigênio, metox. Depois o grupo maior, etano. Aqui o grupo menor, três carbonos, prop, propox e o grupo maior, butano. Aqui os grupos são iguais, 2, 2, então é tox, etano. E aqui um carbono met, metox, benzeno. Antigamente, aqui tinha um hífen, eles separavam metox, hífen. Entre o preto e o azul teria um hífen. Hoje em dia, o IUPAC não recomenda mais a utilização desse hífen, correto? Agora a nomenclatura usual, rádico-funcional de éteres. Nessa nomenclatura, você vai citar éter e depois os grupos que estão ligados ao oxigênio em ordem alfabética, sendo que o primeiro você vai usar il e o segundo ílico. Então, metil, nesse primeiro exemplo, metil de um lado, etil do outro. Então, em ordem alfabética, primeiro é etil e depois o metil, só que com ílico. Então, éter, metil, etílico. Aqui embaixo, de um lado é etil e aqui é propil. Então, em ordem alfabética, éter, etil, propílico. Aqui os grupos são iguais. Então, éter, etil, etílico. Uma outra nomenclatura é citar os grupos em ordem alfabética, utilizando il e no final colocar a palavra éter. Etil, metil, éter. Etil, propil, éter. Quando os grupos são iguais, nós podemos usar o prefixo quantidade, di. Então, falar que esse aqui é o éter dietílico. Ou você pode optar por tirar o di, simplesmente falar éter etílico. Então, quando os grupos são iguais, você pode simplesmente falar metílico, significa metil dos dois lados. Propílico, significa propil dos dois lados. Né? Fenílico, significa fenil dos dois lados, e assim por diante. Como toda nomenclatura usual, ela é limitada. É a mesma coisa que que eu comentei lá na aula de álcoois. Esse tipo de nomenclatura só dá para ser utilizado em compostos de baixa complexidade, com as cadeias pequenas. Agora, o principal éter. Qual é o principal éter? Chamado de éter comum. É o etox etano, ou éter etílico, ou éter comum. Ele é um líquido muito volátil, significa com baixo ponto de ebulição e extremamente inflamável. Também foi uma molécula que teve um papel importante na medicina. Eu comentei que os fenóis tiveram um papel importante na medicina, porque eles foram, o fenol, né, o hidroxibenzeno, foi o primeiro antisséptico utilizado na medicina, que ajudou a diminuir bastante com os casos de infecção hospitalar. E o éter etílico foi o primeiro anestésico utilizado na medicina. A data, se eu não me engano, foi 1832. Agora, hoje ele não é mais utilizado. Por que não? Porque ele é muito inflamável, volátil e inflamável. Então, a utilização desse composto numa sala de cirurgia é um risco sem necessidade. E ele tem também algumas pequenas reações, é, alguns efeitos colaterais indesejáveis, né? Não são nada graves, mas hoje nós temos anestésicos melhores. Qual que é a principal importância do éter, então? A principal aplicação do éter é como solvente. Ele é um importante solvente, principalmente solvente de resinas, de óleos, de gorduras. Ele é muito usado para fazer a extração de óleos e gorduras. E a venda desse solvente ela é controlada pela Polícia Federal,
porque ele é um solvente usado no refino da cocaína, para transformar a pasta base em cocaína, certo? Então, esse é o éter etílico. Como que ele é obtido, né? Ele é obtido num processo de desidratação intermolecular que foi descoberto por alquimistas em 1540. Então, o etanol é aquecido em meio ácido. Aí ocorre a desidratação entre as moléculas de etanol, liberando a água, formando o éter etílico. Essa é uma reação importante. Desidratação intermolecular. O termo inter significa entre as moléculas. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula de éter. Qualquer dúvida, me procure nas redes sociais, né? E até a próxima. Abraço.